Podcast Sem Espuma agora no YouTube. Eu trouxe as 10 primeiras entrevistas que eu fiz para o podcast aqui para o meu canal. Então nessa entrevista eu faço com o Rafael Cássaro. Ele está comemorando 38 anos do Grupo Argalite, uma empresa que produz argamassas e tintas aqui no Espírito Santo. Menos de 25% das empresas no Brasil passam dos 5 anos. A dele fez 38. Vamos descobrir por quê? Sem espuma. Senta que lá vem história. Afinal, em um universo onde 21% das empresas morrem no seu primeiro ano de vida, concluir 38 anos de estrada é para poucos. Hoje tenho aqui no Sem Espuma Rafael Cássaro, empreendedor nato, diretor do Grupo Argalite, empresa capixaba no ramo de tintas e insumos para a indústria imobiliária, como argamassas e rejuntes. Rafael Cássaro, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui no Sem Espuma. Prazer estar aqui, espero que a gente bata um papo bem legal e vamos nessa. Frente. Rafael, você é mais novo que a Argalite. A Argalite fez 38 anos agora em junho, mas você já está aí numa posição de CEO até do grupo e está nessa função aí, nessa levada aí há 20 anos. Conta pra gente aí do Sem Espuma um pouco dessa sua jornada. Na verdade, eu tenho a idade, eu fui fundado, eu acho que no mesmo dia da Argalite, né? Você tá de sacanagem. Porque eu faço aniversário dia 22 de março de 83 e a Argalite foi fundada em 23 de junho de 82. 9 meses antes. Então acho que eu fui fundado no mesmo dia. Então as coincidências começam por aí. Eu comecei muito novo, desde criança. Meu pai já me levava para a empresa nas férias. Tem uma foto sua nas redes sociais sentada em cima de um saco de argamassa. Um saco de argamassa aí pequenininho. E eu passava minhas férias lá, via o pessoal trabalhando, da produção. Tinha um monte de areia assim que tinha que ficar puxando na pá, que era uma matéria-prima para argamassa. Uhum. Uma vez estava até um amigo nosso lá, Mazinho, estava lá também, passando férias. A gente com a enxada puxando, eu quase arranquei o dedo do pé dele, eu lembro disso até hoje. Mas isso... Outros tempos que a segurança do trabalho hoje jamais permitiria fazer. Criança dentro da fábrica, né? Mas isso me fez começar a pensar no negócio de uma forma diferente, né? Ver o negócio é uma paixão desde criança. Negócio familiar, né, cara? Tá na veia, o pai indo todo dia, acaba que a gente cria essa conexão com o negócio, né? Mas, bicho, passaram-se 38 anos, hoje é uma indústria consolidada, já nessa segunda geração, com você e com seu irmão Felipe aí à frente do negócio. E vocês passaram, por óbvio, por um processo de sucessão familiar que é muito natural, assim, principalmente empresas capixabas, assim, que estão longevas, que vêm de um processo de sucessão familiar. Como é que foi isso na família de vocês? O processo de sucessão na empresa foi bem, digamos, inicialmente não planejado. Uhum. E depois sim planejado, né? Eu comecei a trabalhar na empresa com 17 anos, por vontade própria. Estava no 3º ano de escola, né? Prestes a fazer vestibular. E você fez o que academicamente? Eu fiz Relações Internacionais na UPV e depois fiz 2 pós, fiz uma pós aqui, uma pós fora. Uhum. Então eu comecei na área de produção da empresa mesmo, depois passei por vários setores, compras, na gestão de produção, laboratório, contabilidade. Então, meu pai foi fazendo meio que como trainee, ele viu isso em outras empresas e ele foi me jogando nos setores como estagiário. Eu lembro até hoje, meu primeiro salário lá foi R$252, tem um contra-cheque até hoje. Carteira assinada e tudo? Carteira assinada e assim, ele realmente não deu privilégios, né? Ele me colocou como um funcionário e isso me ajudou bastante a conhecer a operação. Mas eu acho que você jamais seria um CEO se não tivesse passado por isso, né? Porque eu também tenho uma experiência parecida aqui na empresa, na Serra Beton, na empresa de construção da família. Eu também comecei trocando óleo de máquina, né? Então você tinha que entrar debaixo da máquina, desparafusar aquilo e fazer aquele óleo jorrando. Mas hoje ninguém me enrola, porque eu sei quanto tempo demora e o trabalho que dá pra poder fazer aquilo. Eu acho que são essas bagagens que vão criando musculatura pra gente poder assumir cargos mais altos mais pra frente, né? E assim foi com você. Exatamente, eu acho que isso tem um grande valor. Tem uma história que, quando eu tava começando na empresa, eu era adolescente, eu acho, devia ter uns 12 anos de idade. Começando na empresa com 12 anos? Começando assim, né? Nas minhas férias lá, nas férias que meu pai me levava. Aí teve uma reunião que eu tava na sala
uma sala de reuniões, assim, tava meu pai, tava os outros 2 sócios dele lá, e aí uma consultora de RH fez uma pergunta. Eu tava no canto da sala, brincando, não sei. Desenhando, sabe? E aí eu prestei atenção naquela pergunta. Ela perguntou pro outro sócio, meu pai, o que é a empresa pra você? O que significa a Argalite pra você? E ele falou, a Argalite é onde eu tiro meu sustento aqui, onde eu pago meu salário, eu pago minhas contas. Aí quando perguntou pro meu pai falou, a Argalite é minha vida. Então ele bateu ali em mim e eu carrego isso até hoje. Então esse foi um dos... E a Argalite é a sua vida? Eu acho que sim, né? E aí quando eu tinha 22 anos, 21 para 22, eu tinha 5 anos de empresa, meu pai teve um negócio que ele sempre gostou de fazenda e tal. Na época teve um negócio de avestruz que ele saiu para se dedicar a isso. E eu fiquei na empresa como um único familiar, né? Uhum. Então acabou que as decisões, os problemas, todos foram naturalmente dirigindo a mim. Isso você com quantos anos? 20 e pouco? 22 anos. Então não foi combinado isso, mas naturalmente eu comecei a assumir responsabilidade. Por isso que você falou até que o processo foi... Não foi planejado. Entendi. Né? E, enfim, aí meu pai ficou alguns anos nesse negócio, ficava bastante ausente. Depois ele fechou esse negócio, voltou. E aí que a gente começou a discutir, meu irmão também entrou na empresa. A gente começou a pensar a sucessão de forma um pouco mais estruturada, né? Rafael, eu vou falar uns dados interessantes aqui sobre o nosso mercado da construção civil. Hoje ele representa um pouco mais de 6% do PIB brasileiro. Parece pouco, mas é 34% de toda a indústria que a gente tem no Brasil. E gera 24% das vagas de trabalho nesse país. É realmente um mercado absurdo que a Argalite está. Eu considero isso porque, apesar de ser uma indústria de tintas, a gente poderia falar que é desse segmento, mas ela está nichada para o segmento da indústria imobiliária, não é isso? É um ótimo lugar para se estar com o tamanho de mercado que está. Só não é quando ele está em crise. E eu acho que nesses últimos 20 anos, pelo menos os que você passou aí, eu tenho condição de te afirmar que os 10 não foram nada fáceis. Como é que foi essa jornada aí de ciclos e mais ciclos de crise que a gente passou, principalmente na indústria imobiliária? Foram bastante desafiadores, né? A empresa, ela começou em 82 e em 89 ela já teve uma mudança de sociedade, já foi um primeiro impacto grande para a empresa ali. Depois em 97, depois teve outra mudança também de sociedade, meu pai e meu tio. Isso também teve crises internas, né, na empresa. Mas as crises externas, né, que no meu período que eu tive lá, peguei pelo menos 3 grandes crises aí que afetaram o mercado imobiliário, foram de bastante trabalho para superar, né? Acho que uma coisa que a gente fez bem é tomar decisões, às vezes duras, só que rápidas, né? Esse foi um dos feitos que a empresa fez para conseguir chegar, atingiu para chegar. Agilidade e coragem para às vezes encolher, diminuir, dar um passo atrás, esperar. Na frente. Isso aí. Então a empresa, estrategicamente, ela nasceu com argamassas. E quando eu entrei na empresa eu vi que o mercado de tintas, que o setor era bem pequeno, bem pouco representativo, era um mercado mais interessante para se desenvolver, porque você consegue atender um raio muito maior no Brasil, né? Um produto mais de valor agregado um pouco maior do que a própria argamassa. Exato. Então a gente começou a desenvolver produto, fórmula, embalagem, estratégias, né? Estrutura de vendas para conseguir crescer nesse mercado. Então hoje... Isso desde 2000, quando eu entrei na empresa, esse foi o início dessa estratégia começando, de né? entrar para o universo das tintas. Então hoje a empresa já atende mais de 10 estados com tintas, né? Argamassas, a gente é líder aqui no estado, a gente atende praticamente só o Espírito Santo e um pouco das divisas. Mas esse foi uma das mudanças estratégicas para a empresa também, né? Sobreviver ao mercado e ter não uma concentração, né, em um produto só. Nos últimos 2 anos a gente lançou uma linha de tintas industriais, que é para atender mercado de anticorrosivos, né, metal mecânica. Então é um nicho também, a indústria como um todo. É um mercado que a gente pretende que ele seja representativo daqui a alguns anos, né? Daqui a 5, 10 anos a gente espera que ele seja bastante representativo para a empresa.
Então a inovação também, a transformação acaba que tá no DNA de vocês, né, cara? Porque vocês também, isso é uma visão de longo prazo. Qual o tamanho do raio que vocês atendem para 10 estados? A gente atende 1.500 quilômetros, né, com tintas. No raio de argamassa a gente atende o Espírito Santo e as divisas. A empresa sempre teve esse realmente DNA de inovação dentro do cerne da empresa. A gente foi a primeira fábrica de massas corrida em saco do Brasil. A gente chegou até a patente isso há 15 anos atrás. Hoje a gente é o maior fabricante de massas em saco do Brasil, né? Massa corrida. Legal. Né? A gente é referência nisso. Foi a primeira fábrica de argamassas no estado também. Meu pai, na época, ele vendia para a maior fábrica do Brasil hoje, que é a Quartzolite. Na época ele chamou até a Quartzolite para montar uma fábrica que eles não quiseram e falou, tá bom, então eu vou montar correu atrás e montou. Agora, é interessante você falar sobre concorrência, porque você tá num mercado que, por mais que vocês tenham enxergado isso lá atrás, que não era tão competitivo ou promissor, hoje ele está inundado de marcas internacionais, grandes marcas nacionais, e mesmo que você atenda num raio tão grande como esse, quanto maior o passo que você dá, mais você incomoda a concorrência. Como é que é essa relação, Rafael? Qual é o diferencial competitivo que vocês buscam na Argalite, além da inovação, é claro, para brigar nesse oceano gigantesco com esses tubarões enormes que existem nesse mercado? Então, interessante isso, porque a Argalite, a marca, ela já nasceu posicionada como um produto bom com preço acessível, né? Esse, desde o início, foi o posicionamento dela. E a gente fez um estudo há uns quase 7 anos atrás sobre posicionamento da nossa marca de tintas, né? Que é Tintas Elite. Uhum. E a gente decidiu que não ia mudar esse posicionamento. O posicionamento nosso é de ser o produto com o melhor custo-benefício do Brasil, né? Então a gente atende o mercado com um produto similar às marcas multinacionais, que são as líderes, com um custo-benefício melhor. E quem é que vende para vocês, Rafael? Como é que é o percentual assim? Vocês vendem consumidor final, grandes indústrias, casos de material de construção? Como é que é o universo de distribuição da Argalite, das Tintas Elite? A gente atende primordialmente lojas, né, material de construção, loja de tinta, home center, e também construtoras, né? Construtoras, mais recentemente nós temos focado nisso, né, para atender também esse mercado diretamente. A venda direta, né? Porque reduz imposto, enfim, as grandes marcas também abriram esse canal de venda diretamente, então volume. Tem um volume maior, mais interessante. Mas vamos voltar à temática crise, porque ela não sai da nossa vida aí, mais recentemente até com a pandemia. Mas um pouco mais atrás a gente passou uma crise aqui, então no estado, você falando aí sobre o sistema de distribuição de vocês, que é com uma grande loja do setor varejista de material de construção, a Dadalto aqui, que passou por dificuldades, fechou uma série de lojas. Isso representou algum tipo de problema para vocês na época? Na época foi uma crise importante, né, que foi localizada na nossa empresa, porque... Local eles vendiam muito bem. Era nosso maior cliente, né, uma parceria muito forte com a gente. E infelizmente teve essa situação de não dar continuidade à operação, fecharam e a gente teve um baque grande aí de venda, de recebimento. Tivemos que fazer uma mexida interna para conseguir administrar essa crise. Não é fácil. A gente que lida com o mercado imobiliário, essas crises são muito cíclicas e a gente agora que pareceu que no final de 2019 agora que o mercado imobiliário começou a reagir, a gente até brinca que a indústria da construção como um todo, tanto a civil como a pesada, ela é a primeira a sofrer com a crise, mas ela também é uma das primeiras a reagir, é o primeiro termômetro que a coisa está começando a fluir, é o mercado imobiliário. A gente começou a observar no final do ano passado um movimento do mercado imobiliário muito proporcionado pelos juros baixos da economia, de aumento nas vendas e surgimento de novos produtos. Mas aí vem a pandemia e dá uma segurada nesse mercado. Isso também impactou vocês? No início da pandemia foi um impacto muito grande, né, pelo fechamento das lojas, né, as obras também, muitas consultoras deram férias. E nos últimos 2-3 meses foi o inverso, né? O consumo aumentou drasticamente, nós estamos estruturando lá a produção, a logística para conseguir dar conta. Ah, que bom. Isso é um problema ótimo de resolver. Problema ótimo, problema bom. Mas também dá dor de cabeça, mas é um problema bom.
Rafael, a gente também falou um pouco sobre inovação, que faz parte do DNA da Argalite, sempre inovou, buscou patentes. Isso é muito interessante porque não é comum aqui para o estado. A gente realmente, via de regra, nós somos empresas vagões, assim, a gente segue locomotivas, né? Então, à medida que você vê o mercado apontando para um lado, a gente acaba apontando, mas você vem falando para mim aqui no podcast que a Argalite sempre teve um DNA de inovação. E inovação e transformação digital, enfim, transformação de negócio, é pauta recorrente em qualquer reunião, webinar, live, qualquer movimento que você faça, tem alguém falando sobre inovação e transformação. Sem querer entregar o ouro pro bandido, onde é que tá o olhar de vocês pro futuro? A Argalite como indústria, tá enxergando o que no futuro da indústria de vocês? Bem, a gente pensa muito em agregar valor, né? Esse é o principal objetivo da empresa, né? A gente tem um indicador que a gente olha muito, o PML, né? Preço médio por litro, e cada ano que passa a gente consegue agregar valor. Por exemplo, no ramo de tintas, a gente vendia muita tinta econômica, né? Tinta tem categorias de tinta, né? Hoje nós estamos migrando para tintas premium, que é uma tinta que tem a mesma categoria, por exemplo, de uma Souvenir, que é a marca mais conhecida do mercado. Uhum. Então isso é bom para a marca, bom para a empresa, porque quanto mais tinta premium vender, mais ela vai ser reconhecida por um produto de alto valor agregado, um produto que realmente está bem posicionado. Reforça a marca, enfim. Exatamente. Na área industrial também, na área industrial tem um valor agregado bem maior do que a gente está hoje na linha imobiliária de tintas. Além de que o mercado de tintas no Brasil, hoje o consumo é cerca de 7 litros per capita, tem muito a crescer. Fora, por exemplo, Estados Unidos e Europa, chega a 20 litros per capita, né? Então vocês enxergam isso como um gap de crescimento aí? Existe uma oportunidade de crescimento aí muito grande das pessoas usarem mais tinta, né? Investirem mais em tinta, em reforma. A gente vê hoje um déficit habitacional no Brasil grande e um déficit de pintura muito grande. Você vê as casas, né? Sim. Cada vez mais. E agora, com essa crise, acho que aconteceu isso, esse movimento das pessoas valorizarem a casa, ver o que não tá bonito, o que não... A pessoa não tá viajando, não tá indo para restaurante, tá ficando mais em casa, acaba que o consumo de coisas para melhorar a sua casa tá aumentando, né? Isso reflete na indústria lá na ponta. E aquela parede mofada começou a incomodar mais, né, do que antes. Rafael, eu te conheço há mais de 20 anos, cara, e eu acompanhei desde perto sua jornada, que além de empreendedor, como você vem falando agora, sempre se envolveu em movimentos associativistas. Eu sou entusiasta desse caminho, também sempre participei desses movimentos, sindicato patronal, federação de indústria, essas coisas, e sei da sua importância, tanto para a sociedade quanto para minha própria construção profissional. Mas você bateu para mim todos os recordes quando eu fui fazer assim, o estudo para desenvolver esse podcast e fui dar uma olhada na sua biografia. Desde muito novo, você já foi presidente do Sindi Jovem da Findes, participou da CONAGE, virou diretor da Findes de 2005 a 2011, sempre esteve presente na diretoria do sindicato patronal, Simprosim, é presidente até agora, vai entregar o posto agora, porque foi recém-possado na nova diretoria da Findes como vice-presidente do Sindes. E além disso, ainda é presidente da Associação Empresarial de Viana. Beleza, mas qual a importância para você na construção da sua jornada pessoal desse movimento? Eu diria que foi fundamental no meu crescimento, no meu desenvolvimento profissional. As pessoas que eu conheci, as pessoas que eu me relacionei nesse tempo, de certa forma, algumas delas foram mentores, inspirações, benchmarking, que me ajudaram muito como diretor principal de uma empresa, né? Uma empresa que às vezes não tinha um board para tomar decisões, então traz informação. Eu acabava usando essas pessoas como conselheiros, né? Hoje na empresa a gente montou um conselho, né? A gente estava falando um pouco de sucessão, então a gente fez uma consultoria tem mais de 5 anos, a gente fez um conselho, fez um acordo de acionistas, tem um manual. A gente tem reuniões onde o fundador, que é meu pai, participa também como presidente do conselho. Seu pai está ativo na empresa ainda ou só no conselho? Meu pai vai lá na empresa, não tem atribuições operacionais, mas ele gosta muito de estar lá no dia a dia, né, olhando, conversando. Mas essa participação na vida associativa contribuiu demais, né? Eu viajei muito, né, pelo Sindi Jovem
Aí, desde novo, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito mais velhas e muito mais experientes. Até hoje eu convivo, né, e gosto. Então, eu recomendo, assim, né? Não, porque eu gosto de trazer esse tema porque eu acho que vale, Rafael, assim, sem espuma nenhuma, a gente incentivar as pessoas a fazerem parte dessas organizações da sociedade civil, entendeu? Porque isso a gente ganha como sociedade, né? E nós também ganhamos como pessoas. Então, seja em sindicato, Federação das Indústrias, nas iniciativas de formação de jovens e lideranças como o Sindijovem, isso é uma forma muito poderosa de complementar essa jornada de crescimento, de aprendizagem que a gente tem. E eu acho que vale a pena você, ouvinte do Sem Espuma aqui, se não estiver fazendo parte de nenhuma, procura uma participar, que eu acho que faz bem para você e faz bem para a sociedade. Rafael, seu pai teve uma tentativa empreendedora, como você disse, com avestruzes, né? Eu lembro um pouco dessa história, assim, muito tempo já, né? Tem uns ovinhos lá até hoje, lá na empresa pintados lá. Você tem vontade, Rafael, de fazer outros empreendimentos, assim, de pensar em tentar coisas diferentes que sejam fora desse universo? Porque, assim, você respira argamassa desde criança. Você já se parou, assim, para pensar se valeria a pena, se você gostaria de fazer outro tipo de empreendimento? É claro que, assim, olhando o seu currículo agora, eu não vejo que cabe espaço para isso, porque o cara que é CEO de uma indústria, com 2 fábricas, quantos funcionários a Galite está? Hoje vai chegar a 180. Olha só, com esse monte de iniciativa associativista, presidente aqui, vice-presidente ali, isso passa pela sua cabeça em algum momento? Então, eu sempre gostei de olhar novos negócios, né? A gente pretende diversificar, assim, no momento que eu tiver menos ocupado. Mais agenda. Talvez um pouco mais no conselho ali, daqui a uns anos a gente olha novos negócios, sim, outros tipos de indústria, distribuição, mas atualmente realmente não tem tempo. Eu gosto, mas também não tenho tempo, é mercado financeiro, né? Trabalhar também com o mercado financeiro eu acho bem interessante. Pessoal, eu queria agradecer, Rafael, a sua presença, a sua entrega aqui no Sem Espuma. Eu acho que o papo bom é assim, rápido, direto e sem espuma. Para quem quiser acompanhar Rafael aí nas redes sociais, basta procurar por Rafael Cássaro no LinkedIn, Rafael com PH, Rafael Cássaro, ou no Instagram, Rafa Cássaro, Rafa com PH também. Rafael, obrigado pela sua entrega. Eu acho que a gente tem aí um baita exemplo de empreendedorismo capixaba, raiz, de quem venceu várias lutas e passou por diversas crises e não desistiu. Levantou a cabeça e tá aí orgulhando a terra. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, Guilherme. Desejo sucesso aí ao programa. Tá muito, muito legal de ouvir. Vamos em frente. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Este podcast é produzido por Megafonia.